Aleluias, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. É de suma importância estar aqui lembrando para vocês que você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva no canal, deixa aí o seu like, seu comentário. Isto vai nos ajudar bastante no crescimento do nosso canal. Eu fico feliz com a presença de vocês aqui neste momento, para juntamente nós estarmos aprendendo a palavra de Deus, né? Amolando o machado, isso é muito importante. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco esse amolar o machado, o que significa, mas eu quero primeiro aqui fazer a apresentação desta lição da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o nome do Senhor. É o segundo trimestre do ano de 2024. Nós iremos ficar aqui 3 meses com você aqui com 13 lições maravilhosas, né? Comentada aqui pelo pastor Osiel Gomes. Este pastor, ele é bem conceituado aí nas Assembleias de Deus, e o homem de Deus que tem bagagem, né? Ele é do Maranhão, é mais um presente de Deus para, né, o corpo docente da Academia de Pregadores. É pastor, presidente da Assembleia de Deus ali no campo de Tirirical, em São Luís, Maranhão. Foi por 10 anos aí diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte, né, UFAM. Foi também por 16 anos pastor da Assembleia de Deus em Coroatá, Maranhão também, comentarista das lições bíblicas dominicais, né, da CPAD. Ele é formado em teologia, né, filosofia, direitos e pedagogia e psicanálise, né? Louvado seja o nome do Senhor. Este é um pastor bem conceituado. Então, para você ter aí, né, estar por dentro de quem é o pastor Osiel Gomes, né? É um homem que tem credibilidade aí no ministério, com os irmãos, com Deus em primeiro lugar, né? Tem aí uma bagagem. Nós vamos estar trazendo nesse trimestre aí, nesse segundo trimestre, a primeira lição. Essa lição ela tem por título aqui, esse trimestre aqui, a carreira que nos está proposta, né? O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Temos aí a primeira lição, que nós vamos dar início daqui a pouco, o início da caminhada. Segunda lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A terceira lição, o céu, né? O destino do cristão. Quarta lição, como se conduzir na caminhada. Quinta lição, os inimigos do cristão, né? Sexta lição, as nossas armas espirituais. Sétima, o perigo da murmuração. Oitava, confessando e abandonando o pecado. E nona, resistindo à tentação no caminho. A 10ª, desenvolvendo uma consciência de santidade. E a 11ª, a realidade bíblica do inferno. A 12ª, a bendita esperança, né, que é a marca do cristão. E a 13ª e última, a cidade celestial. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que todos vocês sejam bem-vindos. Vamos aí dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero trazer aqui para vocês essa lição de hoje como início, né, da caminhada, o início da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar aqui que nós estamos apenas amolando o machado. O que significa amolar o machado, né? Nós vamos estar aqui trazendo uma ilustração muito maravilhosa para nosso aprendizado. Queridos, havia 2 lenhadores e esses 2 lenhadores, eles foram na loja de ferramentas comprarem machados. E ao chegar na loja de ferramentas, cada um comprou seu machado e retornaram para casa. E no dia seguinte, cedinho, logo de manhã cedo, o primeiro falou assim: eu vou para o campo, vou, né, derrubar a árvore com o meu machado novo que eu comprei, pois ele estava muito feliz.
E ele falou, vou logo de manhã cedo para ganhar tempo. Arrumou sua mochila, sua marmita, né, para não perder tempo, para não ter que vir em casa almoçar e tal. Então ele usou aquele tempo que ele tinha para adiantar o seu serviço. E foi lá e começou a cortar, enfrentando, né? Daqui a pouco o sol aquece e ele continua lá fazendo maior esforço com aquele machado que ele havia comprado e tal, e põe muita força para cortar aquelas árvores. O segundo, por sua vez, ele resolveu gastar um pouco de tempo afiando o seu machado. E ao afiar o seu machado, ele se demorava ali afiando, arrumando direitinho o seu machado, e alguém contou para o primeiro lenhador que estava lá já no campo derrubando suas árvores. Falou assim, ó, seu colega lá, ele ainda não começou a sua jornada, ele está lá afiando o machado, está lá, né, arrumando direitinho e tal. E aquele primeiro que havia saído para cortar suas árvores, né, para ganhar tempo logo cedo, ele falou, não sei para que desperdício de tempo, porque nós compramos os machados, são novos, né, está cortando, por que que ele vai amolar, perder esse tempo todo amolando, né, o machado, afiando o seu machado? Daqui a pouco o segundo, né, depois de algumas horas que estava ali afiando, preparando o seu machado, ele foi para o campo também, e com mais facilidade ele batia na árvore, não precisava de muitas machadadas para cortar aquela árvore, pois o seu machado estava bem afiado e sem se esforçar muito ele conseguia derrubar aquelas árvores, cortar aquelas árvores com mais facilidade. E o primeiro, por sua vez, lá se esforçando cada vez mais, o machado estava, né, embotado, então ele tinha que pôr mais força. E no final do dia, quando vão conferir, aquele que havia gastado tempo, entenda, gastado tempo não é perder tempo. Perder tempo é aquilo quando você não recupera, mas ele gastou tempo afiando o seu machado. Quando foram ver, aquele que havia gastado tempo afiando o seu machado havia cortado muito mais árvores do que o primeiro que saiu cedinho, enfrentou a fadiga, tudo mais, tal, né? Porque o machado do outro estava embotado, estava sem corte. Então ele tinha que pôr muito mais forças, ele tinha que se esforçar mais, os seus músculos estavam doendo, né, calejando as suas mãos, porque o machado ele não foi afiado. Porém, aquele que gastou tempo afiando o machado, ele tinha mais prática, né, ele tinha mais habilidade, o corte era mais preciso quando ele batia naquela árvore. Assim é aqueles que estão aprendendo. E nós estamos aqui apenas, né, afiando o nosso machado. Nós estamos apenas amolando o nosso machado para quando nós formos para o campo, o corte ser mais preciso, aquilo que nós formos fazer surtir mais efeito, não é verdade? Então vamos nos sentar. A Bíblia tem um ditado que fala que quem não senta para aprender não deve levantar para ensinar. Então, quem não gasta um tempo amolando o seu machado, quer dizer, aprendendo, para que você depois, quando for ensinar, o corte seja mais preciso, o ensinamento seja mais, né, aceito, se nós não amolar esse machado. Quando nós formos falar a palavra de Deus sem o conhecimento, sem o machado estar afiado, vai ter que haver mais esforço, mais tempo de explicação e muitas vezes não vão se entender o que estamos falando. Mas quando nós aprendemos, nós vamos passar para as pessoas, né, de primeira mão, e o pessoal vai entender rápido porque você afiou o seu machado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o início desta primeira aula, o início da caminhada, né? Então a carreira está nos proposta aí. Louvado seja o nome do Senhor. Basta nós seguir esse caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E o que nós vamos estudar nesta lição de hoje? Nesta lição, querido, nesta vida nessa lição nós vamos ver que nesta vida nós precisamos bem claro, né? Nós precisamos ter bem clara a ideia de início e fim para qualquer atividade que iniciamos. Nessa trajetória da caminhada com o cristão, não é diferente. Há um início e também uma promessa de um desfecho glorioso.
Esse desfecho, querido, é o alvo que deve estar sempre adiante de nós quando nos encontrarmos diante dos obstáculos da nossa caminhada espiritual. Os desafios podem ser grandes, mas nada se compara com o desfecho reservado a cada peregrino que iniciou a sua jornada para o céu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a lição de hoje é uma excelente oportunidade para nós, para os alunos e para nós refletirmos a respeito da nossa trajetória como cristão, desde quando ela iniciou até o momento presente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui já ler, desde já, o texto áureo, que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Nós vamos tratar aqui de uma história muito linda, que é a história de Nicodemos. Este homem ele foi ter com Jesus, nós vamos ver no decorrer da lição, e foi uma conversa extraordinária. Esse homem ele se interessou em aprender a respeito do reino de Deus. E Jesus, como estava com seu machado afiado, foi certeiro, louvado seja o nome do Senhor. O corte foi rápido, ouça este nome de Jesus. O textuário nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, é muito importante essa resposta de Jesus a Nicodemos, porque Nicodemos aqui no versículo 2, voltando um pouquinho, ele faz uma pergunta para o mestre, e ele pergunta assim, olha, falando de Nicodemos, que havia ali entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Veja que o homem era príncipe dos judeus. No versículo 1 fala. Aí no versículo 2 ele fala: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Aí foi quando Jesus aplicou aqui o machado bem no tronco da raiz daquela árvore, bem na raiz daquela árvore, Jesus responde e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amados, interessante que parece uma resposta assim totalmente fora daquilo que Nicodemos queria saber. Nicodemos até chegou dando um elogio para o mestre, mas só que ele talvez não estivesse inteirado na presença de quem ele estaria. Ele não teve Jesus ali de antemão como filho de Deus, mas ele falou que Rabi chamou Jesus de mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele nem sabia que Jesus realmente era Deus, que estava ali falando com ele. Então, vamos aqui contextualizar a passagem bíblica em foco, Ela integra um texto narrativo que relata o encontro de Nicodemos com Jesus. Então aqui nós gostaríamos de alertar que muitos detalhes serão omitidos, pois consideraremos aqui apenas os elementos que servirão como base para a compreensão dos objetivos da nossa lição que ora nós estamos estudando. A narrativa de Nicodemos é bem inusitada, e singular. Muitos dos judeus em Jerusalém professaram crer no Senhor, mas Jesus sabia que não era fé genuína, que possuíam. Não, Jesus sabia disso. Até tem um versículo que fala aqui em João que não necessita que ninguém testifique do homem, pois o próprio Jesus sabe o que se passa dentro do homem, no coração do homem. Então, Jesus sabia que aqueles que professaram crer no Senhor Jesus, Jesus sabia que não era uma fé genuína que possuíam. Não. Nicodemos foi uma exceção, foi diferente. O Senhor reconheceu nele um desejo sincero de conhecer a verdade. Então, quando nós colocamos na nossa cabeça, quando nós colocamos no nosso coração o desejo
de conhecer ao Senhor, de aprender a palavra do Senhor, não adianta eu dizer que eu, coloquei esse desejo no meu coração e que, isso aqui... Não, Jesus conhece se na verdade isso é sincero ou se é uma inverdade nisso que eu estou professando. Então Nicodemos aqui, ele reconheceu que o Senhor era um mestre enviado por Deus, já que ninguém poderia efetuar tantos milagres sem a ajuda direta de Deus, né? Apesar de toda a sua educação, Nicodemos não reconheceu ali o Senhor, como eu falei aqui já, ele não reconheceu o Senhor como Deus, manifesto em carne, não. Ele não chegou a dizer que ele era Jesus, que ele era o Cristo manifesto em carne, assim como Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não, Nicodemo chegou dizendo que ele era o mestre, vindo de Deus, tal. Então aqui ele não reconhece que ele é o Filho de Deus, o Senhor como Deus manifesto, em carne. Ele era como muitos dos nossos dias, que dizem que Jesus foi um grande, para Nicodemos ele poderia pensar isso, que Jesus foi um grande homem, um professor maravilhoso, um exemplo por excelência. Todas essas afirmações ficam aquém da verdade completa. Jesus era e é Deus. Ouça isto no nome de Jesus. À primeira vista aqui, amados, a resposta do Senhor Jesus não parece ter relação com o que Nicodemos acabara de falar. Como eu já falei aqui, o Senhor disse, Nicodemos, você veio a mim, à procura de ensino, mas o que você realmente precisa, Nicodemos, é nascer de novo. Esse aqui, querido, é o ponto de partida, Ouça isso no nome de Jesus. Então, você precisa nascer de cima. Foi isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Você precisa nascer de cima. Você já é nascido da terra, Caso contrário, você nunca poderá ver o reino de Deus se você não nascer de cima. Assim como o primeiro nascimento é nascido para ter vida física, do mesmo modo o segundo nascimento é necessário para a vida divina. A expressão nascer de novo pode também significar nascer de cima. Ouça isso no nome de Jesus. Nicodemo não estava entendendo esse ensinamento, mas até que ele foi se interessando, e até que ele chegou à conclusão. Ele virou um discípulo de Jesus, secreto. Você vai ver no livro de João que ele era realmente um discípulo secreto, com medo dos judeus, Então, querido, nascimento físico não é o suficiente. Precisa haver um nascimento espiritual se quisermos entrar no reino de Deus. Esse nascimento espiritual é produzido pelo Espírito Santo de Deus quando uma pessoa crer no Senhor Jesus Cristo. Essa interpretação é sustentada pela expressão nascido do Espírito, certo? Que aparece 2 vezes aqui nos versículos seguintes que nós vamos estar lendo, Versículo 6 e versículo 8. Você vai ver do livro aqui de João, capítulo 3, versículo 6 e versículo 8, você vai ver que tem a ver com esta expressão nascido do Espírito. Veja só, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí pulamos o versículo 7 e vamos para o versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado agora pelo Espírito. E Nicodemos até então, ele não estava ainda nascido do Espírito, mas eu posso até afirmar que ele foi levado até Jesus, guiado pelo Espírito, porque quando Deus tem uma obra na vida do homem, aquele homem é guiado até Jesus através de Deus. Jesus falou assim, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ouça isso no nome de Jesus. Então, se Nicodemo vai a Jesus, foi enviado por Deus, certo? Então aí já começou a transformação, já começou agora o trabalhar de Deus na vida de Nicodemos. Pronto. Mesmo se Nicodemos, de alguma maneira, pudesse aqui ter entrado no ventre de sua mãe pela segunda vez e nascer, isso não corrigiria a natureza pecaminosa dentro dele, A expressão o que é nascido da carne é carne significa que
crianças nascidas de pais humanos são concebidas em pecado e sem esperança e inúteis no que tange a salvar a si mesma. Em contrapartida, o que é nascido do Espírito é Espírito. Um nascimento espiritual ocorre quando uma pessoa confia no Senhor Jesus, quando uma pessoa nasce de novo através do Espírito, né, do Espírito Santo, ela recebe uma nova natureza e está apta para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se Nicodemos tem entrado, como ele falou, como pode ser isso? Será que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer pela segunda vez? Isto não ia resolver nada, não ia corrigir nada de erro, porque ele ia nascer no segundo, no próprio nascimento, que ele nasceu anterior. Nasceu em pecado, como Davi falou, em pecado me concebeu minha mãe, então ele ia tornar, quantas vezes ele entrasse no ventre nascer, ia tornar nascendo em pecado, sendo concebido em pecado. Então era necessário nascer do Espírito. Amados, portanto aqui é sobre a importância do novo nascimento, declaramos, o novo nascimento é a necessidade mais premente e crucial de sua vida. É imprescindível que você nasça de novo sem o novo nascimento. Sua vida, sua esperança e sua fé se tornam vazias sem o novo nascimento. Você estará em desacordo com Deus no dia do juízo sem o novo nascimento. A palavra de Deus será um veredito de condenação no dia final. Sem o novo nascimento, as portas do céu permanecerão fechadas para quem seja que não nascer de novo. Certo? Para você e para mim, se nós não nascermos de novo, nós estaremos encrencados, porque as portas dos céus permanecerão fechadas. Ouça isto no nome de Jesus. Vamos aqui fazer uma observação adicional. Nascer da água e do Espírito. Aqui nós vamos, estar adicionando aqui mais algumas observações aqui, que vai acrescentar nisso que nós estamos falando. Essa expressão foi interpretada de 4 maneiras principais. Primeiro, batismo na água por João Batista e batismo no Espírito por Jesus. Todas as referências anteriores, a água nesse evangelho estão relacionadas ao ministério de batismo de João. Veja João capítulo 1, capítulo 1, versículo 26, 31 e o 33. Vejam só. 26 diz assim: louvado seja o nome do Senhor. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês, no meio de vós, está alguém que não conheceis. Amém? Eu batizo com água, mas no meio de vocês está um ao qual vocês não conhecem ainda, que era Jesus Cristo. Veja o versículo 31. Pulem lá para o versículo 31. Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Versículo 33. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este aqui é o segundo nascimento, o Espírito Santo, que, quando a pessoa recebe o batismo, recebe de Jesus o batismo com o Espírito Santo. Nasceu de novo. E aqui, em 1:33, seu ministério de batismo com água é comparado ao ministério de batismo de Jesus, e com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse caso, Jesus estaria dizendo que a entrada no reino envolve a submissão ao batismo de João. Certo? Por isso que a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aqui fala, envolvendo aqui a submissão ao batismo de João, que é uma declaração em público que você vai estar fazendo no batismo nas águas, descendo as águas. Ouça isso no nome de Jesus.
Então, isso aqui é uma comparação ao batismo de João com água para o arrependimento. É um símbolo, né? Você desceu as águas, você morreu, foi sepultado e ressurgiu ao batismo, né? Então, aqui quando você se arrepende, então aqui envolve aqui essa submissão a esse batismo de João com a água para arrependimento e ao batismo de Jesus com o Espírito Santo, ok? Então, quando você ressuscita, você está aqui agora recebendo o batismo, está recebendo aqui o segundo nascimento, ou seja, no nome de Jesus, está nascendo do Espírito. Louvado seja Deus. Batismo cristão na água e regeneração espiritual. Os leitores originais desse evangelho teriam visto na referência à água uma alusão ao batismo cristão em vez do batismo de João, de modo que a referência nascer da água e do Espírito denotaria a submissão do batismo cristão, que na igreja primitiva estava ligada ao recebimento do Espírito, né? Confere lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. 2, versículo 38 diz assim: Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, queridos, nascimento natural e regeneração espiritual, nascer da água é uma metáfora, certo? É uma comparação para o nascimento humano natural, sendo a água uma alusão ao líquido amniótico ou ao sêmen, né? Jesus estava dizendo que para entrar no reino de Deus é preciso nascer tanto espiritual quanto fisicamente, tanto pelo Espírito quanto pela água. E em apoio a essa visão está, né, o fato de que em 3, em versículo 6, Jesus contrasta aqui o nascimento da carne, né, aqui de João, capítulo 3, versículo 6, que nós acabamos de ler. Está aqui, né, contrastando aqui o nascimento da carne. Nascimento físico, né, com o nascimento do espírito e regeneração espiritual. Somente a regeneração espiritual, descrita com uma metáfora, com a comparação, uma metáfora dupla. Em outras partes desse evangelho, a água funciona como uma metáfora para o espírito, ou seja, isso no nome de Jesus. Conferindo aqui, capítulo 4, versículo 10, né? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, e também versículo 13 ao 15, e depois capítulo 7, versículo 38. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Jesus falou aqui no versículo 38, 7 e 38 de João, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ouça isso no nome de Jesus. Aí, voltando lá para o 4, versículo 10, nós temos aqui, capítulo 4, versículo 10, também Jesus falando. Respondeu-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa água aqui, né, pode trazer aqui essa metáfora, né, a água com a palavra de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Jesus ali estava justamente falando para a mulher samaritana a respeito da sua palavra, da água, ouça isso no nome de Jesus. Então tem que nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então a expressão água e Espírito é uma endiádia, né? Uma figura de linguagem que usa duas palavras diferentes para denotar uma coisa, né? Algo sugerido pelo fato de que tanto, né, água quanto Espírito são anartrópicos, sem o artigo e regidos por uma única preposição, né? Exemplo, idatos, kai, pneumatos, lit, da água e do Espírito. Jesus está dizendo que para entrar no reino é preciso nascer da água, ou seja,
do Espírito, essa visão é preferível porque também é apoiada pelo fato de que nessa passagem Jesus usa várias expressões paralelas que estão todas relacionadas a ver e entrar no reino de Deus, como nós vemos nos textuários aqui no capítulo 3 e o versículo 3 do Evangelho de João. Nascido de novo, do alto. Versículo 5 vai nos dizer assim: e em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então tem que nascer, né, do alto, do Espírito. Ouça isso no nome de Jesus. Nascido da água e do Espírito, versículo 7, né? Como Jesus falou, não te maravilhes de eu ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. Nascido de novo, do alto, conforme nós já lemos aqui o versículo 8, né? O vento assopra onde quer, tudo mais tal. Nascido do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Nascido do Espírito, se todas essas expressões são de fato paralelas e sinônimas, então, nascer de novo, do alto e nascer da água e do Espírito significam o mesmo que nascer do Espírito, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, a água que se refere aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, o Senhor falou, eu e minha palavra somos um, então dá no mesmo, são o mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, pulando aqui para nossas verdades práticas. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos, o texto destaca um conceito fundamental do cristianismo, o novo nascimento. Este termo é frequentemente usado para descrever a transformação espiritual que ocorre quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ou seja, uma mudança de vida que marca o início da jornada de fé de um crente. Então, é importante notar que o novo nascimento é visto como apenas o começo dessa jornada. É o que nós estamos lendo aqui, né, o início da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor, o título dessa lição. Então, é visto aqui como o começo da jornada. A vida cristã é um processo contínuo de aprendizado, de amolar o machado. Então, a vida inteira você vai estar se preparando, né, para cortar árvore, para, louvado seja o nome do Senhor, para fazer um serviço com perfeição. Então, é um processo contínuo de aprendizado, crescimento e transformação guiado pela fé em Jesus Cristo e pelo desejo de viver de acordo com sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está lá no livro de João, capítulo 3, né? O qual nós estamos falando aqui da história de Nicodemos. A Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus e perguntou, né? Ali você vai ver, do João capítulo 3, versículo 1 ao 8. Eu não vou ler aqui porque vamos estar aqui gastando muito tempo e senão vai ficar muito extenso aqui esse vídeo para você estar aí assistindo, né? Mas nós vamos direto para a introdução. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois você lê aí em sua casa Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Você vai ver o encontro de Jesus ali com Nicodemos. Então eu prefiro ir já aqui direto para o assunto, né? Para a introdução e aí sucessivamente. Queridos, neste trimestre estudaremos a jornada do cristão para iniciarmos e os nossos estudos temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agradecidos com a presença da Santíssima Trindade, né? Nessa trajetória, conceituaremos aqui também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo. Conforme as Escrituras nos apresentam, finalmente mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Então, é muito importante o novo nascimento, o Novo Testamento aqui, para iniciarmos a nossa jornada de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos que aplicar a palavra de Deus para que nós possamos estar iniciando aí, dando início a essa jornada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queremos aqui relembrar os irmãos a divisão didática que fizemos da revista, né? A divisão a seguir é pessoal, portanto, você como professor, né? Estou falando aqui para alguns professores também, né? Você como professor pode ter uma opinião diferente da minha. Podemos dividir aqui o conjunto de lições deste trimestre em 3 partes.
Em primeiro lugar, o início da jornada. Essa divisão abrange aqui da lição 1 até a lição de número 2. E, em segundo lugar, a trajetória do peregrino, né, seus desafios e vitórias. Esta divisão estende-se da lição 4 até a lição de número 12. E, em terceiro lugar, o fim da caminhada, finalmente, em casa. Esta divisão é composta pela lição de número 3 e a lição de número 13, né? Nos pontos a seguir, nós vamos aqui ver, conforme dito na introdução pelo comentarista, abordaremos os elementos primários do início da jornada cristã. Vamos aqui para o comentário aqui, o primeiro tópico, louvado seja o nome do Senhor, a caminhada com Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam só, compreendendo os dois caminhos. Na história humana temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Primeiro, a vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não é eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, né? O nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne, né? Louvado seja o nome do Senhor, como diz lá o versículo 6 de João 3. Segundo, vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito Santo, no Espírito, né? Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos um filho, né, de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja Deus. Amados irmãos, alunos e professores, e você que ainda não professa uma fé em Cristo, a expressão aqui, a expressão início, refere-se ao ponto de partida ou começo, ou ao começo de algo, né? É o momento de um lugar onde algo começa ou é originado em termos temporários. Início é o oposto do fim. O início da história humana. De maneira geral, a história humana pode ser dividida em três partes: origem, queda e redenção. O primeiro livro da Bíblia apresenta a história da criação, né? Vai dizer lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra e tal. Dia a dia prosseguiu a criação até o sexto dia, quando criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem, mulher, e os criou. Gênesis 1:27. Isso aí, se vai. No segundo capítulo de Gênesis, a criação do homem é mencionada um pouco mais. Pormenorizadamente aqui, afirmou o Senhor Deus o homem do pó da terra, né? Formou ali o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente, como diz lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. O primeiro casal ele tinha habilidades, né, extraordinárias, tais como espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, né, livre-arbítrio e criatividade. O homem era inteligente, Deus dotou, colocou o homem lá completo. O homem era um gênio, podemos dizer. O ser humano foi criado com o que denominamos aqui de imortalidade condicional, é lógico, né? A morte já existia, entretanto, apenas com uma possibilidade. Como diz Gênesis 2:17, a imortalidade estava condicionada à obediência às ordenanças de Deus. Foi o que Deus falou, né? Portanto, ao pecar, o primeiro casal fez da morte uma realidade, pois morreram espiritualmente. Aí, Satanás ele chega
fala para Eva: olha, não foi assim que o Senhor falou, de todos os frutos comerei? A Eva falou: sim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, não é para nós tocar, nem dele comer. Ele disse: não, Satanás falou, né, usando a serpente. Não, certamente ele sabe, se vocês comerem, vocês vão se tornar inteligente, igual a ele, né, sabendo bem o mal. E a mulher foi vendo que aquele fruto era fruto bom, que estava sob entendimento, e comeu. Simplesmente, na hora que ela comeu, espiritualmente, ela já morreu. Aí Satanás pode até falar para ela: tá vendo? Eu falei para você que você não iria morrer. Você tocou, você comeu, você não morreu. Ela pode achar, mas aqui a palavra fala espiritualmente. Espiritualmente já estava morto. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, se o pecado faz a separação, no momento em que eles pecaram, desobedeceram a ordenança de Deus, eles já se separaram de Deus, espiritualmente. Se ela usou essa estratégia aí, tá vendo? Vocês não morreram. A Eva pode até achar: realmente, não morri não. Ela vai, passa para Adão também um fruto e fala assim: olha, marido, eu comi, não morri. Adão: realmente você está viva, você tocou, você comeu. Prova para mim, talvez, come novamente. Ela comeu, não morreu. Mas espiritualmente já estava morta. Ouça isso no nome de Jesus. Gênesis capítulo 3 de Gênesis, versículos 7 ao 9. E, consequentemente, né, entrou a morte fisicamente também, que eles não iriam morrer. Você pode ver lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3 ao 4. Né? Então acrescentamos que aquele que morre fisicamente, estando na condição de morto espiritual, permanecerá eternamente separado de Deus. A isso chamamos de morte eterna, como diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 28 e Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e o versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou ler todas as referências aqui, mas você que está acompanhando aí, você pode estar lendo depois, né? Pausar aí o vídeo e estar buscando essas referências ou anotando, e depois você estudar, você ler essas referências que agora estou passando para você. Então, é uma coisa muito séria. Alguém pode duvidar das ordenanças de Deus e achar que nada aconteceu naquele momento, mas no mundo espiritual, no reino espiritual, já aconteceu. Talvez você fosse viver uma vida, né, extraordinária e você desobedeceu uma ordenança e as coisas ainda parecem indo tudo bem na sua vida e você fala assim: olha, está indo tudo bem, não aconteceu nada. Mas no futuro não muito longo, você verá que a palavra de Deus, ela nunca falha. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a queda do ser humano é uma expressão teológica usada para designar aqui o momento em que o homem, em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal. Então, essa é uma expressão teológica, né? A queda do ser humano. Então, ele caiu, literalmente, espiritual, depois, fisicamente, que eles iriam viver para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aí temos aqui o início da vida natural. A vida humana inicia-se na fecundação. Esta é a nossa posição a seguir. Então, os 5 passos, as 5 principais teorias sobre o início da vida são: primeiro, o início da vida ocorre no momento da fecundação; e segundo, o início da vida ocorre quando o embrião chega ao útero da mulher; e terceiro, o início da vida ocorre com o começo da atividade cerebral; e quarto, o início da vida ocorre quando o feto pode sobreviver sozinho; e quinto, o início da vida ocorre com o nascimento do bebê. Ok. Vamos ver aqui outra observação aqui, adicional, para nós estarmos tirando aqui uma lição. Essa observação adicional sobre a origem da alma, né? Tem pessoas que querem fazer aborto, né? Até no seus, sei lá, no último mês de gestação. Isso é um crime. Então, se o início da vida já ocorre no momento da fecundação, ali já é o início de uma vida. Ouça isso no nome de Jesus. Então é um crime fazer isso aí. Vamos aqui ver essa observação que nós temos aqui a seguir. Primeiro, o pré-existencialismo. Essa doutrina preconiza que as almas das pessoas existem no céu muito antes dos corpos serem concebidos no ventre das mães, e que Deus depois traz a alma
a terra, unindo-a ao corpo do bebê enquanto ele se desenvolve no útero. Mas essa tese não tem apoio de teólogos católicos nem protestantes, não, e se aproxima perigosamente das ideias de reencarnação encontradas nas religiões orientais. Os mormons eles creem nessa doutrina, ainda que não do mesmo modo das religiões orientais. E em segundo lugar, aqui, segunda observância que nós vamos trazer aqui, o tradicionalismo. Segundo o tradicionalismo, as almas são transmitidas pelos pais aos filhos na concepção. Alguns teólogos bem conhecidos criam essa teoria, como Lutero, Culver, Strong e muitos outros. Mas nós sabemos que a alma é criada dentro do ser humano na criação, na gestação, porque o próprio Deus falou que é Ele quem cria o espírito dentro do homem. Ouça isso no nome de Jesus. Nós cristãos, né, sabemos disto. O criacionismo, da visão do criacionismo, adotada pelas Assembleias de Deus, cada alma é criada imediatamente por Deus, no princípio da criação do corpo, né? Veio da terra e a alma veio de Deus. Portanto, são duas substâncias diferentes. Cremos que há uma participação humana e divina do processo da gestação. O corpo é formado no ventre materno e a alma é criada e dada por Deus, conforme eu estava falando aqui agora em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Por diversas razões e fundamentos, né, na Bíblia aqui, nós cremos que a visão do criacionismo foi criado é a que mais se harmoniza com a Bíblia, né? O criacionismo foi Deus quem criou, e não esse negócio de pular de um corpo para outro e tal. Não, isso não existe. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós podemos ver rapidinho aqui, Isaías 42, livro de Isaías, capítulo 42, versículo 5, vai nos dizer assim: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo o que produz, que dá a respiração ao povo que nela está, a vida aos que andam nela. Então foi Deus quem criou, é Deus quem cria até hoje, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode estar vendo também Zacarias capítulo 12, versículo 1. Aí vem aqui o início da vida espiritual, certo? Nós já vimos aqui o início da vida humana, né? E agora vem o nascer, a vida espiritual, né? Vamos ver aqui o início da vida espiritual. Segundo a Bíblia, o início da vida espiritual é marcado pelo que é conhecido como novo nascimento, foi o que Jesus está falando para Nicodemos, ou nascimento espiritual. Esse conceito é mais claramente explicado em João capítulo 3, onde Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3 foi o textuário que nós lemos aqui da lição. O novo nascimento não é um renascimento físico, mas uma transformação. Se fosse um renascimento físico, Jesus teria falado: Nicodemos, você tem que entrar no ventre da sua mãe e nascer, renascer. Não. É uma transformação espiritual que ocorre quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Ele permite que o Senhor seja Salvador e Senhor da sua vida. Ele agora não faz mais o que quer, porque ele tem um Senhor. Quem está debaixo de ordenança, de ordem de um Senhor, ele tem que obedecer. Então, é um processo de arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo, que foi para isso que Jesus veio, foi para desfazer as obras de Satanás, foi para trazer o arrependimento ao povo que estava andando no caminho totalmente errado, desobedecendo a palavra de Deus, e na medida em que ele se arrepende dos seus pecados, ele recebe salvação em Cristo Jesus, um novo nascimento. E a partir desse ponto, a pessoa começa uma nova vida em Cristo Jesus. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fica aí com esta palavra sobre o novo nascimento e você verá que coisas boas irão acontecer na sua vida. Nós temos aqui o segundo subtópico aqui desse tópico 1 ainda,
louvado seja o nome do Senhor, que vai nos dizer os 3 companheiros da nossa caminhada. Glória a Deus. Amados, quando quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, Deus passa a ser nosso Pai, né? Conforme diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Ouça isso no nome de Jesus. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliar e consolador. Certo? Então, nós temos aqui Jesus Cristo como Salvador, temos o Pai, né? Louvado seja o Senhor, e temos o Espírito Santo como terceiro membro aqui da Trindade. João 14 e 26. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O envolvimento da Trindade no plano da redenção, que nós vamos estar vendo aqui agora, tem aqui o envolvimento da Trindade no plano da redenção. Assim como nós tivemos aqui em Gênesis, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala assim, façamos o homem, está ali envolvendo a Trindade, façamos, pode ver que ele falou no plural, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então aqui também nesse envolvimento da Trindade, nós temos aqui também o envolvimento da Trindade aqui no plano da salvação. Embora não exista na Bíblia o termo Trindade, né? Mas só em ter Pai, Filho e Espírito Santo, você já sabe que tem 3. Assim como o corpo humano é corpo, alma e espírito, né? Assim é o Senhor Deus. Então, temos aqui o termo Trindade. Nós não temos na Bíblia aqui o termo Trindade. É empregado como uma denominação teológica para o ministério do Pai, Filho e Espírito Santo como um só Deus, mas em 3 distintas pessoas. Mateus capítulo 28, versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler essa referência aqui. Mateus 28, versículo 19. Louvado seja Deus. Só para não deixar vocês. Versículo 19 diz assim, ó. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os. E aqui entra em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, aqui está a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu gosto muito desse termo, pois não nos deixa fugir da ideia que é um só Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Na redenção do homem caído, deturpado pelo pecado, os membros da Trindade mostram uma distribuição de tarefas e responsabilidades, né? O Pai está por trás dos planos, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5, e ele nos revela isto ao declarar que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos elegeu e predestinou em Cristo para sermos filhos de adoção. Predestinar é destinar de antemão, ok? Então, é isso que significa predestinar. Ele predestinou. De antemão, ele destinou. Ele é uma coisa que é antes. Então, ele nos destinou antes, né, de antemão. E traçar um plano, um alvo. É aqui que começou a redenção com o Pai, certo? Na eternidade. Não foi na cruz. O plano de salvação já começou com o Pai na eternidade, certo? A cruz foi parte do cumprimento do plano. Paulo diz a Timóteo que Deus nos salvou segundo o seu próprio propósito e graça antes dos tempos eternos. Mas a salvação só chegou aos homens após o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Aqui Jesus colocou-se como voluntário para encarnar como homem e morrer por cada um de nós. Esta voluntariedade é atestada pelo próprio Jesus quando ele afirmava que ele mesmo dava a sua vida. Ele falou que ninguém ia tomar, ninguém ia tirar a sua vida, mas ele mesmo ia dar a sua vida por amor a muitos. João capítulo 10, versículo
17 e o versículo 18, né? Louvado seja o nome do Senhor. Falando ali do bom pastor, que o bom pastor dá a vida, ouça isso no nome de Jesus, né? Versículo 17 de João 10 vai nos dizer assim: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu a sua vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Versículo 18. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Você vê aqui que é tão interessante que Jesus, ele já aqui está falando já da sua ressurreição, que ninguém ia deter ele no sepulcro, mas ele ia morrer, ele mesmo estava se doando, né, pelos nossos pecados, e depois ele ia tomar, ia ressuscitar, né? E é por isso que Paulo afirmou acerca do Mestre bendito, né? O qual se deu a si mesmo por nós, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4. A parte de Jesus se resume na encarnação, morte, ressurreição, ascensão e sacerdócio, conforme diz Hebreus capítulo 7 e o versículo 25. O Pai planejou a redenção. Vamos ver. O Filho pagou o preço e tornou-a disponível. Mas quem fará com que tudo isto se torne realidade na individualidade de cada ser humano? É o Espírito Santo. Sem ele, a obra da redenção não é completa. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Na jornada cristã, nunca estamos sozinhos, porque nós temos ali o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. E aqui agora a presença da Trindade, né? A Trindade é composta por Deus Pai, Deus Filho e Jesus Cristo, né? E Deus Espírito Santo. Está sempre conosco. Cada pessoa da Trindade desempenha um papel único em nossa jornada. Deus Pai nos criou e nos ama incondicionalmente, né? Mesmo nós com nossos pecados, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Mesmo nós desobedecendo, Ele nos amou, certo? Então, esse amor é incondicional. Deus não espera que eu primeiro ame Ele para Ele me amar. Não, Ele ama Ele, mesmo sem nós, muitas vezes, o conhecer. Jesus nos salvou através de seu sacrifício na cruz e o Espírito Santo habita em nós, nos guiando e fortalecendo em nossa caminhada de fé. Para você ter certeza aqui que o Espírito Santo está conosco, Jesus, quando falava com os discípulos, Jesus falou assim: é necessário que eu vá, que eu suba, para que o Espírito desça, o outro Consolador venha. Ele falou que se não fosse, o outro Consolador não viria. Então, Jesus subiu, ressuscitou, e o Espírito Santo desceu e está aqui conosco, com a Igreja de Cristo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja como família de Deus. Vamos ver aqui. A igreja não é apenas um lugar para adorar e uma comunidade, uma família espiritual, né? Como membro das famílias de Deus, somos chamados a amar, a apoiar e encorajar uns aos outros. Louvado seja Deus. Agora vamos ver aqui líderes de Deus. Né? Líderes. Deus levanta líderes dentro da igreja para cuidar do seu rebanho. Estes líderes, que podem ser pastores, presbíteros, diáconos, entre outros, né? São responsáveis por ensinar a palavra de Deus, orientar os crentes e cuidar das necessidades espirituais da congregação. Eles são instrumentos de Deus para a edificação da igreja. Então, todos esses aqui que eu citei, eles são responsáveis, né? Têm uma função dentro da igreja, dentro e fora também, que ele cuida também, louvado seja o nome do Senhor. A igreja que eu estou falando, dentro da igreja é nas quatro paredes, mas a igreja, né, é dinâmica, a igreja que somos nós, estamos espalhados, então esses obreiros também podem sim ir buscá-lo e servi-lo onde eles estiverem, né? Nós estamos muitas vezes internados no hospital, daqui a pouco nós recebemos uma visita de um pastor, eu mesmo recebi várias vezes, né? Visita de pastores, dos irmãos, dos obreiros da igreja, e isso nos alegra muito, porque nós sabemos que temos um povo cuidando de nós, nos visitando, nos vendo, e isto é maravilhoso. Eu já estive internado muitas vezes, né?
com alguns problemas de saúde e recebi, é muito gratificante, né? Nos alegra muito ao recebermos ali uma visita de um irmão, de uma pessoa amada, que nós, né, estamos ali lado a lado com eles. Ouça isso no nome de Jesus. Agora vamos para o segundo tópico. Louvado seja Deus. Vai ficar bem extenso, mas como é a abertura desse trimestre, né? Vai ficar um pouco meio extenso esse vídeo, mas esperamos que no próximo nós tenhamos aí um tempo mais resumido, né? O novo nascimento, segundo tópico, né? Por que precisamos do novo nascimento? Vamos ver. No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego é antopos, que significa homem. Tem um uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos, né? João 3 e 4. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como um homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram, como diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Né? Vai falar que todos pecaram e destituídos estavam na glória de Deus, afastado de Deus. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem aqui algumas referências, né? João 3 e 5, João 20, 22, João 15 e 5, 2 Coríntios 5, 17 e por aí se vai. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, né? Transformando sua inclinação, né, ao mal em uma disposição para fazer o bem. Então, Deus vai lá, pega aquela transformação, Deus transforma o homem que está inclinado para o mal em uma disposição para fazer o bem. O homem estaria inclinado, certo? Cabisbaixo, só fazendo mal, se esconde muitas vezes, porque é tão vergonhoso, são coisas que faz com que ele se incline, que não olhe nem para frente, para o rosto de ninguém, de tão imoral que muitas vezes eles estão praticando. Mas Jesus agora enche ele de disposição para fazer o bem. Jesus capacita-o, através do Espírito Santo, a fazer aquilo que é correto diante dele. A verdade de que o homem precisa nascer de novo, isto é, a necessidade da regeneração é um dos pontos centrais da teologia cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, queridos, muitos cristãos não entendem, né, corretamente o que é a regeneração, o novo nascimento, e assim não percebem seu significado fundamental conforme exposto nas Escrituras. A pergunta de Nicodemos sobre como é possível o homem nascer de novo ainda permanece sendo a pergunta de muita gente hoje, né? Nicodemos faz essa pergunta lá no capítulo 3, versículo 4, né, de João. Então permanece ainda sendo, muitas vezes ainda, a pergunta de muita gente hoje, como é nascer de novo? Tem pessoas que estão anos na igreja e não sabem o que é nascer de novo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nem é de admirar, né? Os discípulos andavam com Jesus e nem todos conheciam realmente quem Jesus era. Quando Jesus acalma a tempestade e os discípulos, eles olham assim e se admiram e falam: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você vê que não é de agora, não é de admirar quando se encontra pessoas dentro da igreja hoje que não sabem o que é o novo nascimento, né? Louvado seja o nome do Senhor, e continua perguntando ainda como é nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O nascimento, no nascimento e regeneração, expressões correlatas, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia utiliza tanto o termo regeneração como a expressão novo nascimento, como sinônimos para se referir à transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida dos remidos. A palavra regeneração traduz aqui o termo grego
polingenésia, né? No Novo Testamento. Esse termo é aplicado duas vezes. A primeira está no Evangelho de Mateus e refere à restauração, né? Que é escatologia, isso aqui é lá para o futuro. Capítulo 19, louvado seja o nome do Senhor, e versículo 28 de Mateus, louvado seja o nome do Senhor. Então isso aqui é escatológico, né? Louvado seja Deus. 19, versículo 28, vai nos dizer assim, vejam só. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração, você vê, quando na regeneração, isso é escatológico, é lá na frente, é no futuro, né? Escatologia é isso aí, é futuro. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então isso aqui já é na vinda de Cristo, você vai estar, você que deixa tudo aqui e tal, vai receber 100 vezes mais e por fim a vida eterna, e vai também estar sentado sobre 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel. Isso aqui é escatológico, isso aqui vai acontecer na segunda vinda de Cristo, né? Enquanto que a segunda está na epístola de Paulo, né, a Tito, onde o apóstolo utilizou o contexto da salvação do homem, capítulo 3 de Tito, versículo 5. A expressão novo nascimento e outras correlatas a ela, como ser aqui vivificado, nascido de Deus e etc., são também utilizadas no Novo Testamento para transmitir a mesma verdade e servem perfeitamente ao objetivo de iniciar uma mudança drástica na vida do indivíduo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos aqui estar pulando aqui para o segundo subtópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A religião não faz nascer de novo. Isso aqui é o que eu quero chegar, porque tem muitas pessoas que acham que por estar numa religião, está nascido de novo, né? Tem já o seu lugar garantidozinho no céu, no lado de Jesus. Vai estar, como diz aqui Mateus 19, 18, que nós lemos agora, está lá julgando as 12 tribos de Israel, e às vezes não. Às vezes não tem nada ainda transformado aqui na vida do ser humano, né? Porque a religião não faz nascer de novo, a religião não salva, certo? Quem salva é Jesus Cristo, é o nascer de novo em Cristo Jesus, da água e do Espírito. Então aqui vai nos dizer, Nicodemos era um príncipe dos judeus, né? A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus segundo a tradição monoteísta, né, do judaísmo, os ensinos da lei dos profetas e a história do seu povo, mas o que se nota que sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus. Conforme podemos comprovar que, nestas suas palavras, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, né? Como ele diz lá no versículo 3, capítulo 3, versículo 2, conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 3, né? Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Até porque Nicodemos, ele era, né, um príncipe dos judeus, era um homem que entendia, conhecia as leis mosaicas, porém não tinha a salvação em Cristo Jesus. Então, amados, vamos ver aqui o novo nascimento, né, antigo e novo. O novo nascimento, Antigo e Novo Testamento. A doutrina acerca do novo nascimento é apresentada ao longo de toda a Bíblia, mesmo no Antigo Testamento. As Escrituras apontam para a necessidade de o homem nascer de novo. Por exemplo, no Salmo 51 encontramos Davi, o salmista Davi, falando da condição natural do homem como pecador, ao dizer, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe, lá no capítulo 51, versículo 5, nós até citamos aqui no começo, né? Então, aqui a gente vê ele mostrando a necessidade que havia faltava ali
o encontro real com Deus, porque ele foi concebido em pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Logo em seguida, ao reconhecer a total depravação do homem, o salmista entende que apenas uma intervenção divina é capaz de capacitar o homem a fazer o que é correto diante de Deus, através de um novo coração puro e renovação de um espírito reto, conforme diz o versículo 10 do Salmo 51. Já no Novo Testamento, a doutrina da regeneração se torna ainda mais clara. O próprio Jesus falou sobre ela em sua conversa com o fariseu Nicodemos, né, advertindo-o sobre a necessidade de o homem nascer de novo, no versículo 3, no capítulo 3 do Evangelho de João. Os apóstolos também escreveram detalhadamente sobre esse tema, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a gente vê ali que o apóstolo Paulo ele fala ali para os coríntios, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vai ler essa referência aqui que não podemos deixar, né, para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 17, vai nos dizer assim: louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você vê que coisa maravilhosa? Então é necessário mudar, é necessário largar as coisas que você anda praticando, as coisas que desagradam a Deus, para que você tenha, né, uma vida nova daí para frente. Tudo se faz novo. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 5, nós vamos ler assim, ó: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, você vê que é necessário a graça de Deus nos alcançar. Deixa eu explicar aqui um pouquinho sobre esta graça. O que é graça? Graça, querido, é quando Deus ele se apresenta, ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Ouça isso no nome de Jesus. Nós não merecíamos tal amor, tanto amor como Deus, como João fala, né? Jesus fala que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, né? Para que, louvado seja o nome do Senhor, para salvar a humanidade. Deus amou de tal maneira o mundo. Ouça isso no nome de Jesus. Então ele veio com a sua graça. Nós pecamos contra ele, mas ele com a sua graça, com seu amor, com seu perdão, nos alcançou. Eu quero falar aqui um pouquinho também sobre a misericórdia. Misericórdia é quando ele, ouça isso no nome de Jesus, não nos dá aquilo que nós merecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não merecíamos a salvação, ele nos deu. E agora nós merecemos o castigo e por misericórdia ele não nos dá aquele castigo. Então isso é misericórdia, graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não vamos pular aqui, não vamos ler toda a referência, mas você pode ler lá em Efésios 4, 24, Colossenses 2 e 13, Tito 3 e 5, 1 Pedro 1, versículo 3, e depois você pula lá para 1 Pedro 1 e 23. Louvado seja o nome do Senhor. Está ficando bastante longo, né, esse vídeo, mas eu agradeço a você por estar aí nos acompanhando. Nascer de novo significa nascer do alto. 3 e 3 de João, isto é, nascido de Deus, capítulo 1, versículo 13 do Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. E ser gerado de Deus, né? 1 Pedro 3, versículo 1. Ser vivificado por ele, Efésios 2, versículo 1 ao 5. Ser de novo gerado da semente incorruptível pela sua palavra, 1 Pedro 1 e 23, né? O significado do novo nascimento é tão profundo e seu efeito traz radical, né? Seu efeito aqui é tão radical nas nossas vidas. Nós precisamos sim desse novo nascimento em Cristo Jesus. Que o homem que nasce de novo é feito uma nova criatura em Cristo, conforme nós lemos agora em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico do tópico 2 vai nos dizer assim: o novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, né, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus,
e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor Jesus, ele fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei, né? E simbolicamente ao seu sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, e a representação da água era assegurada mais por intermédio da nova ordem. A nova aliança por meio, né, aqui por meio, obra do Espírito Santo. A água iria jorrar para a vida eterna. Com o Espírito, nosso Senhor fez o uso analógico do vento, né, do grego pneuma, espírito, vento, né? Ninguém pode vê-lo, né, nascer, nem, nem para onde vai, mas pode senti-lo semelhantemente à vida com Cristo. Se inicia pela regeneração, que é o genal, ser nascido, como obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quais os efeitos do novo nascimento? Quais são? Vamos ver. Podemos mencionar de forma bastante resumida os principais efeitos da regeneração. Primeiro, ao nascer de novo, o homem deixa de ser morto espiritualmente, preso em seus delitos e pecados, tendo sido vivificado, ele passa a crer que Jesus Cristo é o seu Salvador e arrepende-se de seus pecados e é declarado justo por Deus pelos méritos de Cristo. Né? E é adotado na família de Deus. Isso significa basicamente que ele sai da sepultura para se assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus, conforme diz Efésios 2:6. Aqui falando deste que é vivificado, né? Louvado seja o nome do Senhor, ao nascer de novo, deixa de estar morto espiritualmente. Lembra que eu falei que Adão e Eva, ao pecar, eles espiritualmente, eles perderam ali a comunhão com Deus, separaram-se de Deus, conforme disse Isaías, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Agora é necessário uma reaproximação de Deus e só através do novo nascimento que o homem se reaproxima do Senhor, né? Então, ao nascer de novo, o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus e viver uma vida que o agrade. Ele passa a aceitar e compreender a mensagem do Evangelho, pois tem agora a mente de Cristo e consegue discernir o que antes era loucura para ele, né? Conforme diz 1 Coríntios 2, 14 ao 16. Assim, ele não está mais entre aqueles que amam mais as trevas do que a luz, né? João capítulo 3, versículo 19 ao 20. E Salmo 1 também fala que aquele, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda segundo, né, seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem uma vida totalmente diferente, né? É mudada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ao nascer de novo, o homem desfruta de uma viva esperança, tornando-se herdeiro de Cristo, herdeiro em Cristo Jesus, de uma herança incorruptível guardada nos céus. Nós não devemos, é lógico que enquanto nós estivermos aqui, Deus cuida, Deus tem nos dado muitas vitórias, muitas bênçãos, e tem uns que têm, né, riquezas e tudo mais, isso é bênção. Mas a nossa maior herança incorruptível está guardada nos céus, quando nós chegarmos lá. Então, o regenerado possui o Espírito Santo como selo e o penhor, a garantia da glorificação que ocorrerá no dia vindouro, onde estará por toda a eternidade junto com Deus. Certo? Então, isso é quando nós nascemos de novo, nós estamos aguardando todas essas bênçãos que nós estamos lá. Então, ao nascer de novo, o homem nunca mais será o mesmo. Isso não implica que em elevada devoção através da santificação, um processo que dura toda a sua vida. Dessa forma, queridos, ao invés das obras da carne, ele demonstra em sua vida as evidências do fruto do Espírito e agora é cidadão do céu e tem uma vida condizente com a sua nova natureza. Logo, somente com o novo nascimento, somente sendo regenerado, o homem
que por natureza é filho da ira, pode ser transformado aqui em cidadão dos céus, feito filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, só nascendo de novo que você tem todos esses itens na sua vida que você pode agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sem o novo nascimento, eu sinto muito em te falar, não há agrado, não há como agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Novo Nascimento, o Novo Testamento, aliás. O conceito do Novo Testamento, como escritura, é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, né, esse Novo Testamento, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, que era a lei, e a nova aliança. O evangelho com o cumprimento pleno em Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzida pela Septuaginta, a palavra grega diatica. De acordo com Jeremias 31 e 31, ele tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamento traz essa mesma força descritiva do termo diatec. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Vamos ver aqui o Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. O Antigo e o Novo Testamento formam a escritura sagrada do cristão, certo? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, Antigo e Novo, né? Testamento. O Antigo Testamento contém os livros escritos antes de Cristo e o Novo Testamento contém os livros escritos a partir de Cristo. A expressão testamento revela um contrato feito por Deus que o homem pode aceitar ou rejeitar, mas jamais poderá alterá-lo. Tá vendo aí? O homem pode aceitar ou rejeitar a palavra de Deus, mas não pode alterá-la, porque quem bateu o martelo, quem falou, é o Todo-Poderoso, é o juiz, o grande juiz dos juízes, e todo joelho há de se dobrar perante ele no dia do juízo final. Isto é indispensável, ninguém vai escapar desse grande juiz. Criador dos céus e da terra, que tudo pode e todo poder. O Novo Testamento ele é escrito por 27 livros, foi escrito em grego, né? Não no grego clássico dos eruditos, mas no do povo comum, chamado koiné. Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertencem, né? Biologia, os evangelhos, 4 livros, Mateus e João, história, né? Primeiro livro, Atos dos Apóstolos, Epístola, 21 livros, Romanos e Judas, e, por outro, Profecias, um livro que foi o livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos aqui o segundo subtópico, o tema principal do Novo Nascimento. Glória a Deus. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Este é o tema principal do Novo Nascimento. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus, né? Aquele mundo perdido que por causa de Adão e Eva lá no jardim perderam a comunhão. Então o Senhor veio reconciliar. Jesus Cristo ele é a árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Tomando o Senhor Jesus como o centro da Bíblia, podemos resumir que os 27 livros em 4 palavras referentes a ele. Primeira manifestação, os evangelhos que tratam da manifestação de Cristo em carne, João capítulo 1, 14. Segundo, propagação, o livro de Atos que trata da propagação de Cristo, Atos 1,
capítulo 1, versículo 1 ao 3. Terceiro aqui, a explanação, as epístolas que são explanadas da doutrina de Cristo, Efésios 3, 4 a 11. E por último, e aqui a consumação, o livro de Apocalipse, que trata da consumação de todas as coisas preditas através de Cristo. Apocalipse 1, versículo 4 ao 8. Portanto, as escrituras sem Jesus seriam como a física sem a matéria, ou a matemática sem os números, né? Então, está aqui. As escrituras sem Jesus Cristo seria isso, como se fosse a física sem a matéria, né? Ou então a matemática sem os números. Como que você vai fazer uma matemática sem os números, né? Louvado seja o nome do Senhor. A terceiro subtópico do tópico 3, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui rapidinho. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando aqui 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento temos a promessa, né? No Novo Testamento, o seu cumprimento. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Amados irmãos, tiramos aqui uma lição, é que o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação, né? No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo o seu cumprimento. Nesse testamento temos a consumação aqui, então, do plano do Pai em Jesus Cristo, né? Para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse aí uma nova jornada de fé que nós já lemos aqui. O novo convertido é frequentemente aconselhado a começar a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento por várias razões. Primeiro, foco em Jesus Cristo. O Novo Testamento centra-se na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo para um novo convertido. Entender a pessoa e a obra de Jesus é fundamental para a fé cristã. Facilidade de compreensão, o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos e as Epístolas, tendem a ser mais diretas e fáceis de entender do que muitos dos livros do Antigo Testamento. Ensinamentos práticos, né, que tem o Novo Testamento. O Novo Testamento contém muitos ensinamentos práticos sobre como viver a vida cristã, como amar ao próximo, perdoar e viver em comunidade. Também, contexto da nova aliança. O Novo Testamento estabelece a nova aliança em Cristo, que é a base da fé cristã. Isso ajuda os novos convertidos a entenderem a graça e a misericórdia de Deus, manifestadas em Jesus Cristo. No entanto, é importante notar que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são partes integrantes da Bíblia e ambos são importantes para uma compreensão completa da fé cristã. O Antigo Testamento, queridos, com suas profecias, leis e histórias, prepara o cenário para a vinda de Cristo que é revelada no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele prepara tudo que vai acontecer aqui no Novo Testamento. Tudo que você vê lá, símbolos, animais que são mortos, sacrificados ali, tudo simboliza Jesus Cristo, apontando para o Novo Testamento. Ouça isso no nome de Jesus. E na conclusão aqui, nós vimos aqui que a jornada com Cristo tem início com o Novo Testamento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus, Mateus 16, 24. Nessa peregrinação, a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pela palavra do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Que Deus abençoe a todos vocês e eu peço a compreensão de vocês, por ter passado aí 1h30
aí falando aqui nessa abertura desse trimestre, mas que Deus possa estar abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. E o próximo domingo nós estaremos aqui trazendo a próxima lição, a lição 2 desse segundo trimestre, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Aí já vai ser mais resumido, né? Porque hoje foi aqui a apresentação, foi a abertura e por isso se estendemos um pouco mais. Amém? Que Deus possa, sim, estar guiando cada um de vocês para o caminho da árvore da vida e reconciliando cada um de nós com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe e até